noite para você. Um suspeito de aplicar o golpe da troca de cartão aqui na capital foi preso em flagrante quando saía de uma agência bancária pela Polícia Civil. Com ele foram apreendidos vários cartões bancários que seriam usados para a prática dos crimes. Segundo as investigações, Pablo Ribeiro Melo, de 25 anos, enganava as vítimas, geralmente pessoas idosas, aplicando o golpe conhecido como troca de cartão. Nessas fotos, ele aparece observando uma idosa no caixa eletrônico. Depois, se aproxima dela, oferecendo ajuda. Observa a senha que a mulher digita e troca o cartão dela por um parecido. Ele tirava o cartão da vítima, trocava com o de outra pessoa que ele já havia aplicado este golpe antes e evadia da agência a fim de ir a outra agência para sacar esse dinheiro. A vítima só percebia a lesão patrimonial dela um tempo depois. Segundo as investigações, em uma semana o suspeito teria praticado pelo menos 7 golpes na região central da cidade. De cada vítima, ele subtraiu em média R$700. O homem, que já tem passagem pela polícia, foi preso enquanto tentava fazer mais uma vítima no último sábado, em plena Praça 7, no centro da capital. O suspeito estava sendo monitorado já há algum tempo pelos investigadores da nossa delegacia, tendo em vista inúmeras vítimas comparecerem até a nossa unidade policial, reportando esse crime. Com ele, pelo menos 15 cartões utilizados para praticar o crime. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava detalhes do atropelamento que matou uma diarista no bairro Mangabeiras em maio de 2016. Vamos ao vivo falar com o repórter Igor Calian, que tem as informações. Boa noite para você, Igor. Olá, Gisele. Boa noite para você, para todos que acompanham o Band Minas. Gisele, como você disse, esse caso aconteceu em maio do ano passado. E para a gente falar um pouquinho, vamos relembrar como foi esse caso? A gente vai acompanhar agora algumas imagens. O pessoal de casa pode acompanhar essas imagens, que é de uma câmera de segurança. Do lado direito ali do vídeo, dá para ver um carro de marcha ré em alta velocidade, um carro preto. A gente vai até rever a imagem de novo. Olha lá, agora um pouquinho mais lento. E esse é exatamente o momento que ele acaba atingindo a Valdelice de Assis Santiago, de 54 anos. Essa mulher que acabou, inclusive, falecendo no local. Dá para a gente até reparar agora que a imagem vai ser exibida novamente. Do lado direito, essa outra mulher que está passando do outro lado da calçada, inclusive ela fica até assustada. Ela tem um susto ao ver o atropelamento que acaba acontecendo aí na Praça do Papa. Quando esse incidente aconteceu, o motorista fez o teste do bafômetro no local e foi resultado aí 0,36 miligramas e foi encontrado no interior do veículo uma lata de cerveja. Na ocasião, ele foi preso por esse resultado do bafômetro, mas logo em seguida foi solto. Gisele, qual que foi aí o testemunho, né? O que ele passou para a polícia? Que ele teria ido para a Praça do Papa para comer, teria ido um dia antes à noite, mas acabou ingerindo bebida alcoólica durante 3 horas. Na hora de ir embora, o carro não funcionou, ele dormiu no veículo e no outro dia, para sair, para o carro funcionar, ele precisou dar marcha ré, que seria a justificativa dessas imagens que a gente está vendo novamente. O nome do motorista é o Alan Nogueira Gomes, de 37 anos. Mas agora, Gisele, o inquérito foi concluído e ficou evidenciado o dolo eventual. Ou seja, mesmo ele não querendo, ele acabou praticando o crime, ele tem que aí assumir a culpa por esse atropelamento. A pena está prevista aí de 6 a 20 anos de reclusão. Agora vamos ver aí, Gisele, se a justiça vai acatar essa denúncia, Gisele. Mas o inquérito já está concluído. Ok, obrigada pelas informações, Igor. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida no início da tarde de hoje em Sete Lagoas, na região central do estado. A Polícia Militar informou que durante um patrulhamento eles encontraram o material enrolado em um pano deixado em um lote vago. No pacote foram encontradas várias pedras de crack e também maconha, além de uma balança e uma submetralhadora com munição. Ninguém foi preso até o momento e a quantidade da droga apreendida não foi divulgada. Relatos de maus tratos contra crianças e adolescentes são as principais denúncias no serviço Disque 100, um telefone que recebe queixas de abusos. No ano passado, foram mais de 131 mil denúncias, 58% delas referentes a menores de idade. A vinda para esse abrigo foi determinada pela Justiça, uma medida de proteção para preservar a vida deste adolescente de 17 anos, espancado pela própria mãe. Correia, fio de luz, mangueira de botão de gás, cabo de vassoura, roto. Ficava vermelho, ficava roxo. Ela falava assim, se gritar,
eu bato mais. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 133 mil denúncias de violação de direitos humanos no ano passado. A violência contra crianças e adolescentes liderou o número de ligações. Foram 76 mil. 58% do total de chamadas. Entre as principais violações estão a negligência da família, seguida pelas violências psicológica, física e a sexual. A família não respeitou a opção sexual deste adolescente de 17 anos. Ele conta que foi agredido e alvo de violência psicológica. Meu padrasto me batia, dando soco. A minha madrinha, ela me chamava de maldito, ela me chamava de garoto de programa. Eu me sentia triste, ofendido. Muitas vezes, as crianças e adolescentes que chegam aos abrigos não reconhecem que eram vítimas de violência dentro de casa. Isso porque sempre tiveram contato com um modelo familiar agressivo. Por isso é importante que a escola e os vizinhos fiquem atentos e denunciem. Este especialista em violência doméstica conta que é preciso fazer um trabalho de conscientização com as vítimas. Eles não reconhecem aquilo que é do trato da família, aquilo que é do abuso, como abuso. Eles acham que aquilo é o normal de criação, é o normal de uma interação familiar, apanhar, né? Para eles a educação é sempre mediada pela violência física. Os idosos também são vítimas frequentes de violência e abuso. As denúncias são principalmente em relação à negligência, violência psicológica, abuso financeiro, econômico e patrimonial e violência física. Hoje, este adolescente já começa a pensar no futuro e no que pode fazer para reunir os 4 irmãos, cada um morando num abrigo diferente por causa de agressões físicas no lar. Eu quero ser estilista, quero conseguir trabalhos, né? Para mim ter muito dinheiro. Com esse dinheiro eu quero reconstruir a minha família. Veja a seguir, o comércio nos bairros é a preferência da maioria dos consumidores, tudo em nome da facilidade e da agilidade. E ainda cresceu a venda de carros seminovos no estado. O comprador que busca um veículo mais completo encontra no veículo usado custo-benefício maior. A gente te mostra depois do intervalo. 40 anos foi preso na região centro-oeste de Minas depois que a polícia militar encontrou grande quantidade de munição escondida no veículo que ele dirigia. Depois de uma denúncia anônima de que o homem iria realizar o transporte da munição, foi emitido pela polícia militar um mandado de busca e apreensão na cidade de Santo Antônio do Monte. Ao chegar à casa do suspeito, foi encontrada uma arma calibre 32 carregada, além de uma cartela com munição do mesmo calibre. R$ 1.600 e vários cheques, totalizando R$ 36 mil, também foram encontrados na residência. Em um fundo falso no baú do caminhão do suspeito, que estava em um lote vago, também havia munição, além de pólvora e pacotes de chumbo. O homem e todo o material foram encaminhados para a Polícia Civil da cidade. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra políticos mineiros. A decisão foi tomada depois das delações dos diretores da Odebrecht. Os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, ambos do PSDB, e outros 3 mineiros serão investigados no Supremo Tribunal Federal pelo suposto recebimento de recursos ilegais apurados na Operação Lava Jato. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, seria beneficiário de uma mesada paga pela Odebrecht com valores que variavam entre 1 milhão e 2 milhões de reais. O dinheiro estaria relacionado às obras das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Alvo de 5 inquéritos abertos com autorização do STF, o tucano, de acordo com os delatores, teria forte influência no setor elétrico por controlar a CEMIG. Outro inquérito deve investigar um suposto pagamento indevido a pedido de Aécio, de quase 5 milhões e meio de reais para a campanha de Antônio Anastasia, então candidato ao governo de Minas em 2010. Tanto Aécio quanto o senador Anastasia negam as acusações e dizem que jamais receberam qualquer tipo de vantagem ilícita.
Além dos tucanos, também é alvo da corte o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Oswaldo Borges, e o deputado federal Dimas Fabiano Toledo, do Partido Progressista. Em nota, Dimas Fabiano reafirma que jamais manteve contato com qualquer executivo da Odebrecht. Também em nota, Oswaldo Borges nega as acusações. O governador de Minas, Fernando Pimentel, que deve ter o pedido de investigação analisado pelo STJ, teria recebido 13,5 milhões de reais da Odebrecht quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na gestão de Dilma Rousseff. A delação aponta que Pimentel teria recebido dinheiro para atender a interesses da empresa, o que é negado por ele, que, em nota, ainda diz que não teria como impor a própria vontade ao BNDES, comandado à época por um presidente e 6 diretores. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, que aparece nas delações como recebedor de dinheiro não declarado nas campanhas de 2008 e 2012, diz que não houve qualquer irregularidade nas contas. O governador Fernando Pimentel entregou hoje mais de 1.000 equipamentos de saúde para 47 municípios mineiros. O investimento é de cerca de 2 milhões de reais e vai contemplar 50 unidades básicas de saúde. O objetivo é garantir que as unidades de saúde tenham os equipamentos mínimos para o funcionamento. Na cerimônia de entrega, Fernando Pimentel destacou o empenho do governo em multiplicar os recursos para atender os municípios do estado e ressaltou a importância da união entre os 3 poderes para um melhor desempenho da administração de Minas. Cresceu a venda de carros seminovos no primeiro trimestre comparado ao mesmo período do ano passado aqui em Minas, de acordo com um levantamento realizado pela Fenalto. Só em março, as concessionárias venderam quase 30% a mais do que no mês anterior. Paula pesquisou muito até comprar o primeiro carro. Entre novos e usados, ela viu vantagens em comprar um seminovo. Eu fiz essa pesquisa toda em relação ao carro zero quanto ao carro seminovo, e esse carro seminovo que eu comprei, ele é de uma linha regular, porém ele tem muitos acessórios de uma linha superior a ele, como câmera de ré, sensor de ré, farol de milha, entre outros acessórios que ele possuía mesmo, assim, que me fez chegar a essa conclusão. Uma pesquisa recente mostrou que, assim como Paula, tem muita gente optando pelos carros usados. De acordo com a Fenalto, houve um aumento de 8,7% nas vendas dos carros seminovos ou usados no primeiro trimestre de 2016, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os veículos com até 3 anos de uso foram os mais procurados. Gerente dessa loja, Ramier, conta que a procura está grande e precisou até mudar a estratégia de venda. É a minha captação, ou seja, eu preciso de carro para vender, para suprir a necessidade dos meus clientes. Então eu tive que, com isso, eu tenho que pagar mais no carro para entrar na troca. Então eu tenho que ter uma valorização melhor. A loja tem carros de 15 a 150 mil reais e tem procura pelo usado ou seminovo em todas as faixas de preço. Eu tenho a mesma venda financiada, né? Tenho muito cliente que procura o carro financiado e tenho aquele que procura o carro seminovo mais completo. De acordo com a Associação dos Revendedores de Veículos do Estado de Minas Gerais, as pessoas que trocavam de carro de 3 em 3 anos, por exemplo, deixaram de ir à concessionária de carros novos. Com o valor que o cliente compraria um veículo 1.0 novo, ele pode comprar outro mais potente ou com mais acessórios. Foi o que aconteceu com Paula, que não vê a hora de pegar o carro. Meu primeiro carro, estou assim, super feliz pela compra. Estou assim, realizada mesmo, muito ansiosa. Vai pegar ele hoje? Vou pegar ele hoje, daqui a pouco, vou lá buscar. O comércio aqui em Minas cresceu em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O varejo no estado apresentou um crescimento de 1,7% no volume de vendas, enquanto o restante do país não teve bons resultados. Quem tem esse destaque agora é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Em relação a outros estados, o mineiro foi sim um pouco mais às compras, viu? Agora em fevereiro. A pesquisa diz que o comércio
comércio de varejo aqui em Minas Gerais teve um crescimento de 1,7% nas vendas em fevereiro, né, em relação ao mês passado. E na comparação com fevereiro do ano passado, Minas teve um aumento de 0,2%, sendo uma das 6 capitais do país que tiveram resultados positivos. Mas apesar desses números levemente positivos, né, fevereiro desse ano, aumento de 1,7% e aumento de 0,2% em relação ao mesmo fevereiro do ano passado, apesar desse número aí, desses números positivos, o comércio mineiro está 9,5% abaixo do ponto máximo verificado em novembro de 2014. Então, desde novembro de 2014, os números não estão tão bem assim não. Reflexos da instabilidade financeira pela qual o país passa, né, Gisele? Com certeza, Lu. Obrigada pelas informações, viu? E esse aumento que a gente viu aí foi sentido também no comércio de bairros. Uma pesquisa realizada aqui na capital mostrou que atualmente mais de 70% dos consumidores preferem comprar perto de casa. Olha só. É a comodidade que faz muita gente ir ali na lojinha do bairro fazer compras. Mais perto, menos gente, as lojas você fica mais à vontade. Aqui tá perto de casa, viu? Não gasta para condução, né? Mais rápido, mais fácil e com atendimento personalizado. O fato da proprietária estar na loja, eu escuto o cliente, às vezes a gente até é psicólogo do cliente. Então isso tudo já faz um atendimento mais diferenciado, ele já se sente especial. Muita variedade também garante a clientela. Às vezes uma coisa que não tem na loja, ele sugere, a gente traz, aí a gente liga para o cliente, né? Então isso tudo eu acho que vai atraindo, né? Vai conquistando o cliente. A comerciante também capricha no preço e nas formas de pagamento. E é isso que vai atraindo o público. Uma pesquisa da Ficomércio mostrou que 75% dos consumidores preferem comprar em lojas de bairro ou vizinhança. O segmento que se destacou dentro do bairro foi o segmento de alimentação e o principal motivo para essa compra é a localização e a comodidade. Principalmente as pessoas com mais de 60 anos estão mais aptas, favorecem as lojas de bairro na hora de escolher seus locais de compra. Os shoppings estão em segundo lugar. Ele oferece uma gama de serviços que favorece a presença de um público mais jovem, mas o shopping também oferece uma grande variedade de produtos, o que estimula, e o conforto também, estacionamento, que estimula a compra nesse local. E em seguida o hipercentro da capital. Aqui o preço até pode ser mais em conta, mas no vai e vem de gente, há quem também prefira comprar perto de casa. É muito mais prático, e hoje os bairros estão todos, já assim, tem de tudo. Você vai em qualquer bairro que você vai aí, hoje tem de tudo lá. Vamos falar da previsão do tempo, porque aumentou a área de instabilidade no estado e o início do feriado pode ser de chuva em boa parte de Minas, como no Triângulo Mineiro, sul de Minas, Campo das Vertentes e na Zona da Mata. A quinta-feira aqui na capital deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva durante a tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 50%. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Na sexta-feira, o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 14 e 23 graus. No sábado, o tempo ficará parcialmente nublado, com as temperaturas variando entre 13 e 25 graus. Grande parte da população da capital já se vacinou contra a febre amarela e a partir de amanhã os postos extras de imunização vão fechar as portas. A gente fala sobre isso depois do intervalo. E ainda você vai ver quais são as opções mais baratas e saborosas na hora de comprar o peixe para o almoço da Sexta-feira Santa. Não saia daí, é depois do intervalo. Pedreiro ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma descarga elétrica hoje de manhã. Ele trabalhava quando o acidente aconteceu. O funcionário tomou o choque depois de encostar em um fio de alta tensão. Um curto-circuito causado pelo acidente provocou ainda um incêndio em um barracão que fica ao lado da construção onde a vítima trabalhava. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um andaime quando encostou na rede elétrica. O café foi um dos principais produtos exportados por Minas Gerais nos 3 primeiros meses deste ano e segue como o principal produto vendido em valor comercializado, seguido das carnes, açúcar, álcool e soja.
Sul de Minas é a região que mais produz café no Brasil. Cerca de 30% da produção sai das lavouras do sudoeste de Minas. Uma bebida cada vez mais apreciada no Brasil e no mundo. O café é um negócio rentável, que anualmente gera renda bruta de aproximadamente 7 bilhões, somente na produção, e ainda cerca de 300 mil empregos diretos na lavoura. O diferencial do sul de Minas na produção do café está no seu clima e na topografia, além da boa infraestrutura que favorece a produtividade e a qualidade do grão. 14 municípios figuram entre os 50 que mais produzem café no país. 4 deles estão aqui no sul de Minas. Para este especialista em mercado externo, este ano de 2017 terá uma diminuição das sacas, mas afirma que não terá crise. Os preços de café tiveram uma alta muito significativa e muita gente vendeu café e capitalizou. Hoje, se tivemos aí algum café no mercado à mão de produtor, eu giro em torno de 10% a 20% na região. Independente de crise, com o país, uma crise financeira muito devastadora que a gente está passando no país, o setor cafeeiro e principalmente o produtor de café no sul de Minas, ele tá capitalizado e, como diz, protegido em relação às oscilações do mercado. E além de gerar renda, o café também é estabilizador da economia regional. Nos 2 últimos anos, enquanto o Brasil enfrentou uma grave crise financeira, o produtor comemorou boa safra e o preço, e esperam que o mercado continue estável. Nos últimos 2 anos, o preço esteve estável, oscilou pouca coisa, espero que continue firme. 1/3 do café consumido no mundo é plantado aqui no Brasil. Quase 60% do café produzido no país é de Minas. E por aqui, 600 municípios têm seus pés de café. A maior concentração está no sul de Minas, Zona da Mata e vales do Jequitinhonha e Mucuri, nessa ordem. Mas a cidade que mais produz está no Cerrado. É Patrocínio, que deve fechar o ano com 737 mil sacas. Esses números são da Secretaria de Estado da Agricultura. E tem mais um dado que define bem o peso do café para a economia mineira. Quase metade do que o Estado arrecada com exportações vem do café. Não é de hoje que dependemos dele para movimentar a nossa economia. Todo mundo se lembra da época da política do café com leite, nos tempos da República Velha. O que mais me chama a atenção no setor do café é que ele não se acomoda na força da tradição. O primeiro selo de denominação de origem concedido a um café no mundo veio para o Cerrado Mineiro. Nossos produtores têm viajado o mundo para apresentar os diferenciais do nosso café. É investindo em métodos sustentáveis de produção e conquistando certificados internacionais que a cultura do café está garantindo o futuro. O nosso melhor café sempre foi exportado, você sabe. Mas nos últimos 5 anos, noto um esforço maior dos produtores e um desejo dos varejistas de manter pelo menos uma parte desse café tipo exportação por aqui. Hoje já é possível encontrar nos supermercados de Belo Horizonte e do interior o café que só norte-americanos e europeus tinham o prazer de consumir. A Semana Santa é o período de maior consumo de pescados no estado e há 2 dias da Sexta-feira Santa o mercado está movimentado. E você, já sabe qual peixe vai levar para casa? Tem que ficar de olho para não ser enganado e garantir o melhor preço. O segredo da bacalhoada, a Ângela não conta. Tempero é o segredo da mamãe, né? Com certeza. Aí é difícil falar que é de família. Assim como ela, já tem muita gente no Mercado Central garantindo o peixe da Sexta-feira Santa. Fazer um bacalhau, um lombo de bacalhau forno com legumes. De acordo com a Emater, o consumo de peixes na quaresma cresce em torno de 20% no estado. Já na Semana Santa, esse número chega a dobrar. É importante que o consumidor faça sua pesquisa de mercado. Os preços chegam a variar de mais de 100%. Nós chegamos a encontrar, por exemplo, o filé de tilápia a R$ 19,90 e a R$ 35,90 em locais até próximos. Dono de uma peixaria tradicional no mercado, Alfredo percebeu um aumento de 30% no movimento. Ele conta que conseguiu manter o preço do ano passado. Não subimos nada nessa Santa, mantivemos o preço, tá? Para o cliente chegar aqui não assustar. Além
do peixe fresco, o bacalhau é um dos queridinhos na mesa dos mineiros. O bacalhau do Bacalhau Site seria mais satisfatório. Por quê? Um bacalhau de carne mais firme, ele aguenta maior tempo em cocção, é um bacalhau mais saboroso, ele vai satisfazer mais a vontade daquela bacalhauada. Para assar, gratinar, com adição de legumes ou adição até de algum outro tipo de molho que algumas pessoas gostam de fazer, o bacalhau porto é mais indicado. Mas as pessoas sabem escolher uma peça de qualidade? Vimos que não tem uma aparência bacana, que está com uma coloração diferenciada, que é o que mais indica o processo de putrefação de uma mercadoria, é devolvida imediatamente, ela não entra nem na loja. Já para os peixes frescos, o consumidor deve ficar de olho na aparência do pescado. É importante se observar algumas dicas, como o próprio olho do pescado, que deve ocupar toda a cavidade ocular, deve estar brilhantes. Aperte o pescado para verificar se essa mancha não retornar em pouco tempo, pode ser um mau sinal. Ele deve estar bem refrigerado e uma camada espessa de gelo deve estar em volta de todo o pescado. Do mais caro ao mais barato, a dica mesmo é não deixar de comer. No caso, por exemplo, um ensopado, uma moqueca, né? Nós temos algumas opções boas. Tem a piratinga, tem o surubi. Já o peixe mais popular, que é um peixe mais barato, nós temos a sardinha, a cavalinha. O peixe, além de ser muito saboroso, não devemos consumir só nessa época devido à tradição cristã, mas também ele tem sua importância nutricional, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria já indica que os bebês acima de 6 meses já podem começar a consumir peixe devido à sua importância nutricional. Mais de 668 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela aqui em BH. E esses números já são comemorados pela Prefeitura. Luciana Viana, grande parte da população já foi imunizada, né? Sim, Gisele, grande parte, 81% da população de Belo Horizonte adulta está imunizada contra a febre amarela. A Secretaria Municipal de Saúde atribui esse alto índice aos postos extras, criados para atender a população, inclusive com horários estendidos. Mas o alerta é que esses postos extras criados em horários extensos, estendidos para atender a população, inclusive após o horário do trabalho, também aos sábados, eles funcionam só até amanhã, dia 13 de abril. A partir de segunda-feira, a vacina contra a febre amarela, assim como as demais vacinas, passam a ser aplicadas nos centros de saúde mesmo, que é aquele horário típico, até as 5 horas da tarde. Fica então aí o alerta para a população de Belo Horizonte. Lembrando, trazendo para o nosso telespectador a atualização em relação aos números, de 140 para 143 é o número de mortes por febre amarela em Minas. Obrigada, Lu. Boa noite para você. Para você de casa também, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.